Série Fariseu 16, estamos falando do Êxodo 22, propriedades, e que trata das propriedades e disputas. E iniciamos pedindo a Deus que nos auxilie nesse nosso estudo, no entendimento da sua palavra, para que a gente possa aprender cada vez mais com qual a sua vontade e o que Ele quer de nós, o que Ele deseja que nós realizemos. E o que Ele quer e como Ele quer que nós nos tornemos. Então, vamos lá. Êxodo 22, estamos tratando aqui do versículo 1 ao 17. Já lemos várias vezes, então eu não vou ler inteiro de novo. É aquela parte, no começo fala a respeito do roubo do boi, do jumento. Depois aqui vai falar a respeito dos estragos no campo. Depois passa para a questão de passar a guarda. Um homem deixa confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro. Depois, quando vai falar de toda a questão fraudulenta de objetos, ou seja, de animais. E depois volta a passar a guarda, só que agora de animais. E finalmente vai tratar aqui da filha, né? Então isso nós já vimos, já lemos, não vou ler hoje. Na próxima semana a gente relê de novo. Então vamos direto ao tema. Só lembrando que a gente já viu aquele parênteses da questão do dia e da noite, e já vimos que para o cristão o que vale é a regra do dia, da luz. Quem está na noite é o não cristão. Para esse que é o não cristão, que está nas trevas, que não enxerga, né? Que é convidado a vir à luz, né? Todas as pessoas está disponibilizada essa possibilidade desse esclarecimento, de reconhecer a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então todos estão convidados a vir para essa luz. Mas quem não conhece, quem não crê em Cristo, ainda está nas trevas. Para quem crê em Jesus, a regra é mais especial e é o que a gente está procurando entender, né? Então, em todas essas questões de disputas, que a gente vai explorar um pouco melhor hoje do que se trata, mas a gente já sabe a princípio que o cristão tem que andar na luz. Ou seja, nós também já vimos a respeito do assunto da morte, né? Que na lei no parênteses lá, que a gente viu esse parênteses aqui, não podia matar o ladrão se ele estivesse fazendo roubo de dia, né? Só se fosse de noite, aí era aceitável, né? E a gente entendeu que isso aí quer dizer que para o cristão tem a regra de que não pode matar. E como a gente já viu que esse matar por cristão vai muito além do ato em si, a gente então entende que todos esses sentimentos de morte que nós já explicamos nas reuniões, nos vídeos anteriores, todos esses sentimentos de ira, indignação, rancor, mágoa, ódio, todos esses sentimentos não podem fazer parte do cristão nessas questões aí de disputas, né? Não podem, porque isso seria equivalente a estar na noite. Quem fica aí irritado, quem briga por essas questões de disputas é aqueles que estão nas trevas. O cristão não vai poder ter isso aí, né? Então a gente vai ver como isso vai se processar, vamos começar a ver hoje, né? E aí então nós vimos então que o nosso padrão agora não é mais o outro. Eu não vou me medir pelo outro, vou me medir por Deus. Tudo que eu faço é para agradar a Deus. Todas as minhas atitudes eu estou vendo como Deus quer que eu haja e não seguindo uma lei humana, um juízo humano. Sempre é um juízo que vem de Deus, né? E aí a gente então, a partir disso aí, a gente entende que Deus é quem nos está justificando.
É Jesus Cristo que nos possibilitou essa possibilidade de reencontro com Deus. Mas nós, ao estarmos nos relacionando com Deus, seremos também julgados por essa lei perfeita, superior, né? E é por isso a necessidade da transformação. E, mais relacionado aqui com as coisas do dia a dia, é Deus que nos sustenta. E nós vamos ver hoje alguma coisa a respeito disso, né? Como que isso se processa, né? Vamos começar a ver isso. E se é Deus que nos sustenta, diante das outras pessoas, a gente não pode ser mesquinho, ficar com brigas, com esse tipo de problema por causa das coisas daqui. Nós devemos ser doadores, né? Porque o nosso sustento vem de Deus, é uma provisão infinita, que não tem limites, né? Então nós temos que ser doadores. E a gente precisa aprender como que a gente vai chegar nessa condição. Porque não é uma condição imediata, não é uma condição assim que você de um dia para a noite chega nessa condição. Você tem que ir se transportando para esse lugar que é o lugar onde você está debaixo da proteção de Deus, debaixo realmente sendo filho, né? Então a gente vai começar, e parte desse processo é sem dúvida a gente ir nos conformando à natureza de Deus, portanto nos tornando filhos, né? E aí sim, se filhos, vamos ter acesso a essa condição sobrenatural que vem de Deus, né? E aí vamos ter então essa obrigação de ser doadores, né? Mas é uma coisa também que virá, que deve, claro que a gente vai ter que buscar, mas ela também deve ir se tornando nossa natureza. Não é algo que a gente vai fazer por obrigação, a gente vai buscar, mas vai se tornando natureza, né? Isso aqui é naquele processo de matar o erro, enxergar o erro, matar o erro dentro da gente e pedir em nome de Jesus a transformação. Esse processo que a gente tem insistido muito aqui. A gente aprendeu isso recentemente, não faz tanto tempo assim, e temos colocado em prática, né? É a necessidade de colocar em prática, porque essa é a maneira como a gente vai colocar a natureza de Deus. É assim que a gente vai ir se tornando filhos de Deus, né? Então, por isso a insistência nesse assunto, especialmente quando a gente está aqui na série do fariseu, que está tratando de buscar conhecer a lei, né? Para saber como que a gente tem que se comportar. Então a ideia hoje aqui é ver um pouco desse objetivo da lei da propriedade que eu estou chamando aqui, que são esses versículos do capítulo 22. E a ideia é aprender como agir, pensar, sentir com relação às contendas, ofensas, disputas, essas coisas do dia a dia. Então, essa parte do Êxodo 22 aqui, do 1 até o 17, né? O nosso entendimento é que ela está tratando dessas disputas entre duas pessoas, ela está tratando das coisas do dia a dia nosso com as outras pessoas aqui, né? De como nós vamos comportar nessa vida, né? Esse é dessa maneira que a gente tem entendido e que a gente tem visto as revelações do que está por trás dessa lei, né? Até agora, até o capítulo 21, a gente tinha visto leis que eram do tipo faça isso ou não faça aquilo, né? E a gente viu que elas estavam muito relacionadas ao nosso interior e ao que a gente deve e aos irmãos, né? A gente viu aquela lei do escravo relacionada ao irmão, né? Então a necessidade da unidade e tal. Então olhar para dentro da gente, ver se a gente está em unidade, o que está nos afastando da unidade e orar por isso, né? Vimos essa possibilidade de libertar o escravo, que é orar por ele e tal. E a ordem de como nós temos que tratar com o nosso interior, de abrir mão do mundo, né? Das ervas que a gente viu e coisa e tal. Nessa parte do 22, do 1 ao 17, a gente tem visto
a gente reparou uma constante aqui, que são relações entre duas pessoas. Ou é o ladrão e o que foi roubado, né? Ou é o cara que deixou guardado e o que está guardando, né? E aí o ladrão também participa aí, seria uma terceira pessoa, né? Mas é como se fossem duas, né? Porque o ladrão fica meio de fora aqui. Embora a lei fale que ele tem que devolver o dobro, né? A relação aqui nesses versículos aqui fica mais entre o cara que confiou os objetos e o cara que está guardando, né? Então, entre duas pessoas. Então a gente está entendendo que é isso aqui, né? E hoje a gente vai seguir um pouco nessa linha e ver o que a gente aprende aqui, né? Então aqui no Êxodo 22:8 está escrito assim, ó. E é isso que nós vamos começar a estudar. Nós vamos estudar mais ou menos uns dois versículos ou 3 versículos, né? Que é esse e depois o 6 aqui, né? Vamos estudar esses 2 versículos hoje, já vai ter bastante coisa. E aí na próxima semana talvez a gente termine esse Êxodo 22, do 1 ao 17. Então aqui no Êxodo 22:8 diz assim: em toda questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de um jumento, de uma ovelha, de uma veste, quer se trate de qualquer outro objeto do qual se dirá, esta é a coisa, o litígio entre as duas partes irá diante de Deus, e aquele que Deus declara culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Então, aqui, sempre diante de Deus, aquela questão de que nós nos relacionamos com Deus, então é isso aqui, né? Daqui que vem aquele entendimento lá. Sempre quem está decidindo é Deus. E agora a gente vai ver como que é essa questão fraudulenta aqui, né? Então a disputa entre duas pessoas aqui estão disputando pela posse de alguma determinada coisa, né? Então a gente vai aqui para Lucas 12, capítulo 12, versículo de 13 a 34. Entender aí o que Jesus explicou a respeito desse assunto, né? Versículo de 13 a 34. Então apareceu alguém para Jesus e disse-lhe então alguém do meio do povo: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Pronto. Tá aí. Não é exatamente uma questão fraudulenta, mas a questão é a seguinte: um dos irmãos tinha recebido a herança e o outro estava, de alguma maneira, alegando que ele tinha algum direito também. Eu quero também receber, né? Então, é uma disputa entre dois, né? Assim como aqui está dizendo aqui, ó, em toda questão fraudulenta em que se diga esta é a coisa, né? Quer se trate de boi, jumento, veste, quer se trate do qual se dirá esta é a coisa, o litígio entre duas partes. Então, são duas partes aí que estão em litígio, né? Um dos irmãos está dizendo, eu tenho direito à herança também, eu quero também, né? Foi para Jesus e pediu isso aí, né? E olha o que Jesus respondeu. Meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Então foi para Jesus e disse, eu quero que reparta essa herança comigo, né? E Jesus meio que saiu dessa disputa aí. Ele falou, não sou eu que vou julgar essa disputa aí entre vocês, né? E aí então Jesus vai dizer, porque ele vai dizer como é que ele vai tratar. Agora Jesus vai dizer, olha como Deus vai tratar, olha como Deus vai enxergar essa questão com relação aos seus filhos, né? Então, aqui Jesus vai começar a falar a respeito dessas disputas e de como elas de como a gente se relaciona com essas questões. Então disse Jesus, disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende das suas riquezas. Então começou aqui um processo de você ter que se desvencilhar desses apegos. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: que farei?
porque não tenho onde recolher a minha colheita. E disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores, e neles recolherei toda a minha colheita, e direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Então, aqui olha aqui, como é que começou a parábola aqui. Então, essa pessoa aqui estava com uma grande produção, né? E falou, então eu vou trabalhar para juntar bastante coisa, juntar bastante dinheiro, me proteger, me garantir aqui, né? Então, a pessoa estava o quê? Estava buscando essas coisas, querendo trabalhar para conseguir essas coisas, né? Buscando crescer nessa questão aí de posses aqui nesta vida, né? Deus, porém, lhe disse, insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste, de quem serão? Então, vamos guardar essa perguntinha aqui, e as coisas as coisas que ajuntaste, de quem serão? Essa vamos guardar na memória, e vamos continuar aqui com o que Jesus está falando. Assim acontece ao homem que entesoura para si e não é rico para Deus. E aí Jesus vai começar a explicar a nova situação. Então, primeiro ele falou aqui, não adianta ficar buscando essas coisas. Não vale a pena buscar esse enriquecimento, né? Dessas coisas aqui. Para quem vão ficar essas coisas depois, né? Guardai-vos de toda avareza. Ele alertou, guardai-vos de toda avareza. Então não busquem essas coisas, não fiquem atrás dessas coisas, né? E depois de fazer esse alerta de não ficar atrás, aí Jesus vai falar qual que é a condição que ele está propondo, né? Jesus voltou-se então para seus discípulos. Portanto vos digo, não andreis preocupados com vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Então Jesus está propondo algo que vai além dessas coisas, que é muito maior, né? Considerai os corvos. Eles não semeiam nem ceifam, nem têm despensa nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, então aqui Jesus está chamando de aumentar a duração da vida de mínimas coisas. Quer dizer, o que Jesus tem é algo que vai muito além da duração dessa vida, né? Por que estáis preocupado com outras coisas? Considerai os lírios, como crescem, não fiam nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã se lança ao fogo, quanto mais a vós, homens de fé pequenina. Não vos inquieteis, está mandando, com o que haveis de comer ou beber. Não andeis com vãs preocupações, está mandando. Ordem, tá? Ordem para o cristão isso aqui. Porque os homens do mundo é que se preocupam com essas coisas. Mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isso. Portanto, buscai antes o reino dos céus e a sua justiça. Buscai antes o reino dos céus e a sua justiça. E Deus vai estar olhando se você está buscando o reino dos céus e a sua justiça. E aí todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino, que vai muito além dessas pequenas coisas. E aqui vem outra ordem: vendei o que possuís e dai esmolas. Aqui, então, importante, aqui tem uma nova ordem que você vai ter que vender
o que você possui. Veja bem aqui, ó, aqui esse é um verbo importante, vender, né? A gente vai explorar um pouco isso aí. Vender o que a gente possui e dar esmolas. Porque aqui não é simplesmente abandonar o que você possui. Não é abandone o que você possui. É venda o que você possui e dê esmolas. Por quê? Porque aqui nessa verbo vender está embutido um trabalho que a gente tem que realizar. A gente tem que fazer algo. A gente tem que pegar essas coisas que a gente possui e tem que realizar um trabalho. Para a gente se desfazer delas, a gente vai ter que fazer alguma coisa, tem um empenho para ir se desfazendo delas. Vai vendendo aqui, vendendo ali, né? É isso que a gente vai procurar aprender um pouco, como que a gente faz isso, né? Fazei para vós bolsas que não se gastam, um tesouro inesgotável nos céus, aonde não chega o ladrão e a traça não destrói, aonde não chega o ladrão e a traça não destrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, essa é a ideia, né? A gente vai ter que entrar num caminho de despojamento das coisas daqui, que é o vender, abrir mão das coisas daqui, de alguma maneira trabalhar para se livrar das coisas daqui e ir dando esmolas. Que é a esmola? A esmola você vai dar para aquele que está precisando daquele dinheiro, né? Então, as coisas que a gente tem aqui, nessas questões aqui de litígio, quem que é o mendigo aqui? Quem que é a pessoa que vai receber a esmola? São as pessoas que estão preocupadas com as coisas aqui do mundo. Então, nessas questões de disputa aqui, a gente vai ter que abrir mão das nossas coisas e ir dando como esmola para essas pessoas que fazem questão dessas coisas, porque a gente tem uma provisão infinita de Deus, né? Isso é verdade se a gente estiver buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, em todas essas relações que a gente tem aqui na vida, nas coisas que a gente vai fazer, a gente tem que em todas elas estar buscando o reino de Deus e a sua justiça, tá? Então, vamos para o próximo, que a gente vai procurar esclarecer melhor do que eu estou falando aqui. Conforme a gente for entrando aqui nos textos, a gente vai esclarecendo, tentando deixar mais claro aqui qual que é a ideia, né? Desse vender as coisas daqui, desse despojar-se, desse processo de passar a confiar em Deus, né? Então aqui tem uma passagem que, vamos ler aqui. Se um homem confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro, aqui é dinheiro e objetos, tá? Confiar o boi ou o animal, a gente vai tratar na semana que vem. Por hoje, dinheiro e objetos. É disso que a gente está tratando, entendendo que são essas coisas aqui do mundo mesmo, né? As coisas do nosso sustento, as nossas convicções também, as nossas ideias, o que a gente aprende, né? Mas, sem dúvidas, as coisas do mundo aqui, que é o nosso sustento, coisa e tal. Então, se o homem confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro, e estes forem roubados na casa deste último, o ladrão, uma vez descoberto, restituirá o dobro. Se o ladrão não for descoberto, o dono da casa apresentará diante de Deus para jurar que ele não pôs a mão sobre os bens do seu próximo. O que a gente vai procurar explorar aqui mais hoje é essa parte interessante que aparece aqui, confiar dinheiros ou objetos à guarda de outro, né?
Isso é uma parte que foi recorrente aqui na lei, e é um pouco estranho ela aparecer. Por que confiar dinheiro à guarda de outro, né? Que história é essa? Por que não fala direto do roubo, né? Se uma pessoa roubar a outra, né? Por que confiar a guarda do outro e o outro for roubado na casa do que estava cuidando, né? Parece um caso, parece que a lei deveria estar abordando um caso mais genérico, né? Esse parece um caso particular, né? Muito particular, né? Então, a gente vai entender por que desse confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro. Da onde que vem isso aqui? E vamos começar aqui pelo Lucas 16, de 1 a 18. Lucas, capítulo 16, versículo 1. Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado os seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois não poderás administrar os meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra não posso. Mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Então, vamos parar por aqui, só para a gente entender o que aconteceu aqui. Tinha um administrador que foi pego gastando de maneira incorreta o dinheiro do patrão, né? Estava ali gastando dissipando os bens do patrão. E o patrão falou: vou te mandar embora. E aí ele ficou com medo de não ter para onde ir depois e foi lá e usou o dinheiro do patrão que ele estava dissipando e abateu a dívida do patrão para ficar amigo dos futuros senhores dele, futuros eventuais senhores. Pegou o dinheiro do senhor que ia demitir ele, ou a dívida, o crédito que o senhor que ia demitir ele tinha, e abateu. Falou para os outros, então vamos diminuir essa dívida aí. Foi isso que ele fez. O que ele fez? Ele não roubou a palavra, ele lesou o dono dele, né? Continuou, dissipou um pouco mais os bens do dono dele. Usou os bens do patrão dele para conquistar um eventual patrão futuro, né? E o atual se admirou dele, né? Viu que ele foi espertão, ele viu que eu ia mandar embora, que não tinha mais esperança aqui, e foi lá e já logo chutou o balde mesmo, já abandonou de uma vez o patrão que ele estava trabalhando ainda e fez o que pôde, né, para agradar os patrões futuros. Foi essa atitude que ele teve, né? Ele foi infiel ao patrão que ia demitir ele. Ele ia ser demitido, foi lá e foi infiel a esse patrão. Já sabia que ia ser demitido, deu o golpe no patrão atual. E o patrão ficou admirado, pois esse é espertão mesmo. Ele foi lá e ainda gastou mais ainda o meu dinheiro para ter
quem recebesse ele depois. Foi isso que aconteceu, né? E aí acaba com essa frase, essa atitude aí que a gente fica um pouco espantado, fica um pouco sem entender, mas Jesus está dizendo que isso é uma coisa correta de se fazer, como que é isso aí, né? A gente fica meio espantado porque tem essa frase aqui no final, né? Que diz assim, porque os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Ou seja, essa atitude que é típica dos filhos deste mundo é uma atitude de prudência, que os filhos da luz deveriam ter. É uma atitude de prudência, quer dizer, o que importava para esse administrador era ter onde trabalhar. É isso que ele quer saber, de ter onde ele vai trabalhar, né? E se o patrão atual vai demitir ele, então ele vai usar de prudência para conquistar outros, né? Porque o que interessa para ele é ter onde trabalhar, né? Então, é essa prudência, né? E aí, Jesus vai recomendar que a gente tenha essa atitude. Olha, eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta. Qual que é a riqueza injusta? A riqueza injusta é essa aqui, ó, dessa vida. Essa riqueza cheia de que às vezes pode até parecer justa, mas a gente sabe que a riqueza deste mundo todinha, ela é injusta, porque não cumpre a justiça de Deus. Do ponto de vista de Deus, ela é injusta. Então, você com essa riqueza aí, você vai fazer amigos, para que no dia que elas vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Por quê? Porque assim você vai estar agradando o Senhor futuro, né? Então, vamos continuar, a gente já explica melhor isso, né? Aquele que é fiel nas coisas pequenas. Quais são as coisas pequenas? De novo, são as coisas deste mundo aqui. É disso que a gente está falando hoje, das coisas pequenas. De hoje, esse assunto aqui da lei está tratando das coisas pequenas, está tratando das riquezas injustas. A gente hoje está tratando das coisas pequenas, dos conflitos, dessas brigas, que são a riqueza injusta, que são as coisas pequenas. Aquele que é fiel nas coisas pequenas, fiel a quem? Fiel a Deus. A Deus. Deus é o Senhor futuro. O Senhor atual, que vai nos demitir, é o mundo. Desse nós que confiamos em Deus, que acreditamos em Deus, estamos demitidos do mundo, né? O mundo não nos quer mais, né? E o nosso Senhor futuro é Deus. E, portanto, a gente tem que procurar em agradá-lo. A gente vai pegar as riquezas desse mundo aqui e vai usar elas para agradar o Senhor Deus, que é o patrão que vai nos acolher, né? Essa é a ideia, né? Então vamos ter que ser fiel a Ele. Vamos ser fiel a Ele em que coisas? Nas coisas pequenas, nas coisas de agora. Se a gente for fiel a Deus nessas coisas pequenas aqui, no nosso dia a dia, se a gente estiver procurando zelar pelos valores de Deus, pelo que interessa a Deus, aí então nós também seremos fiéis nas coisas grandes que virão. E quem é injusto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois, se não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? As verdadeiras são as que vêm, né? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então vamos parar um pouquinho aqui para dar ênfase a essa frase aqui, ó. Se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, aqui sim a gente vai entender essa questão do confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro, né? Essas coisas dessa vida aqui,
elas não são nossas, né? Como que Jesus falou lá para o jovem, né? Aquela parábola lá. Olha, essas coisas que você está acumulando aí, daqui a amanhã você vai morrer. Para quem elas vão ficar, né? Essas coisas são nossas? Não, elas vão ficar aqui, elas vão continuar no mundo, vão continuar nesse Senhor aqui do mundo, né? Enquanto que Jesus quer nos dar coisas que são eternas, que serão nossas de verdade, né? Então, por isso que essa riqueza aqui, por isso que essa parte da lei está sempre tratando de que a gente está cuidando de coisas que não são nossas, tá? Então, essas coisas pequenas do dia a dia aqui, dessa vida, não são nossas. A gente não vai ficar com elas. Nós estamos administrando e, portanto, o ideal é que a gente use essas coisas para agradar ao nosso Senhor. E o nosso Senhor não quer que a gente esteja apegado a essas coisas. Ele não quer que a gente fique tratando como se fossem nossas. Não são nossas e nós não devemos ficar apegados a elas, né? Não podemos servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aí, olha, ouviram tudo isso os fariseus, que eram avarentos, e zombaram dele. E Jesus disse-lhes: Vós procurais parecer justos aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é levado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, para nós, é anunciado o reino de Deus, e cada um faz violência para aí entrar. Vai ser necessário uma violência, vai ser necessário a gente ter um desejo grande de buscar essas coisas do reino de Deus. Vai ser necessário a gente ir contra os princípios que são os princípios do mundo, ter uma agressividade nesse sentido aí. Por quê? Porque as coisas à nossa volta, elas estão de acordo com o Senhor daqui do mundo, e nós estamos querendo agradar o Senhor, o Senhor Deus, né? Nós não estamos querendo agradar o Senhor deste mundo. Nós estamos pegando as coisas pequenas, as riquezas injustas, para agradar a Deus, né? E para isso nós vamos ter que abrir mão dessas coisas, nós vamos ter que abrir mão nas disputas, nós vamos ter que nos despojar dessas coisas, nos desapegar dessas coisas, né? Então é um processo e isso é vender, né? Vender é isso, é você pegar cada coisa, as coisas que você gosta, as coisas que você aprendeu, as coisas que você tem, e ir colocando, ir reavaliando as coisas, os sentimentos que você tem para com essas coisas, né? E vendo se você está apegado, se você está se irritando quando elas faltam, né? Se você está preocupado. A ordem é não se preocupar, né? Então a gente tem que ir avaliando essas coisas. E conforme a gente vai identificando esses problemas, e conforme a gente vai identificando esses apegos, nós vamos ter que ir, então, trabalhando para vendê-los, né? Para abrir mão deles, né? Mais facilmente podem passar ao céu e à terra do que se perderá uma só letra da lei. Então está falando, tudo isso aqui é a lei, está valendo a lei ainda. Todo que abandonar sua mulher e casar com outra comete adultério, e quem se casar com uma mulher rejeitada comete adultério. Isso aqui, se você for olhar na lei, lá na lei de Moisés, não é isso aqui que está falando lá, né? Lá na lei de Moisés tinha a possibilidade de abandonar a mulher, de dar o divórcio, né? Então Jesus está falando, não vai passar a lei, mas eu vou... ela vai se intensificar, ela vai ganhar toda a sua força, ganhar toda a sua excelência, né? E aí, então Jesus colocou isso, a lei não vai passar, ela
na verdade, vai ser ampliada para o cristão, né? É como eu falo, aquela é a mesma lei, é que a gente está indo para um patamar superior daquela lei. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, a gente vai entender aqui, essa atitude aqui do administrador, a gente vai ver que nessa história de Jacó já teve essa atitude. Jacó, que era o nome significa suplantador, teve essa atitude aqui, né? Jacó era esse administrador infiel, né? Que nós temos que ser também. Então, vamos procurar entender um pouco melhor isso aqui. Gênesis 25, de 29 a 34. Esse administrador infiel que o Jacó era. Por isso ele chamava suplantador, né? 25. Vamos ver então 29, o que o Jacó fez aqui. Um dia Jacó preparava um guisado. Voltando Esaú, fatigado do campo, disse-lhe: deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. É por isso que puseram o nome a Esaú de Edom. Jacó respondeu-lhe: vende-me o direito de primogenitura. Olha o Jacó aqui, ó. O que o Jacó estava interessado? O Jacó estava interessado era no direito de primogenitura, né? Ele queria trocar o prato pelo direito de primogenitura. E o Esaú? Morro de fome. Que me importa o meu direito de primogenitura? O Esaú não. O Esaú estava interessado era no prato de comida. Jura-mo, pois, agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Então aqui, o que interessava para Jacó? O que Jacó estava sempre querendo? Era o direito de primogenitura, eram as coisas de Deus, era o que Deus estava, era a promessa de Deus, era a bênção do Pai, era o direito de ser como o primeiro filho, né? Então, o que interessava para Jacó eram as coisas de Deus. E ele estava disposto a trocar as coisas do mundo, que é o prato de comida, para receber as coisas de Deus. E o Esaú, ao contrário, desprezava as coisas de Deus e preferia as coisas do mundo, aquilo que era passageiro, aquilo que era momentâneo, né? Que são as coisas daqui, né? Que são as coisas que vão ficar aqui, que são os bens que vão passar, que são os bens que não são nossos, né? Então, aí tá essa ideia aqui do administrador infiel. É o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que pegar as coisas pequenas, as coisas que são, como é que diz lá? É pequeno, as coisas que não são nossas, e vamos ter que usar elas para conquistar, para agradar o nosso Senhor futuro, né? Então, essa é a ideia. E isso vai ser o processo de vender. Vai ser olhar para a nossa situação e reavaliar nos mínimos detalhes, todos os nossos critérios de julgamento, com relação a essas disputas, a trabalho, ao estudo, a essa vida aqui, a esse sucesso aqui, todas esses valores que nós construímos baseados no entendimento do mundo, que é do Senhor daqui, eles vão ter que ser substituídos. A gente vai ter que ir em cada um deles e avaliar como é que a gente consegue agradar a Deus com isso. E aí, quando a gente for fazendo isso, a gente vai se despojando das coisas daqui, vamos conseguindo abrir mão das coisas daqui,
por meio da oração, em nome de Jesus, por meio da vigilância, olhando, por meio de conhecer a vontade de Deus, a gente vai conseguir ir abrindo mão das coisas aqui. E vamos, então, entrando nessa condição de filho, colocando a natureza de Deus dentro de nós, começando a gostar das coisas que o Deus gosta e começando a buscar a Deus em primeiro lugar. Ou seja, nas coisas daqui, buscar a Deus. Não é nas coisas que não são, nas coisas de Deus que não se relacionam com as coisas daqui. Não, a gente vai buscar a Deus nas coisas pequenas. A gente vai buscar a Deus nas coisas passageiras, né? Esse é o detalhe aí dessa passagem. E agora então nós vamos fazer um pequeno exercício para ver aqui então, nesse números aqui está mais uma questão aqui, é o direito do sacerdote. A gente vai ver que o Filho de Deus, o sacerdote ali estava meio na posição que nós temos agora. Nós estamos ali em contato com Deus, né? E ele recebia o sustento de Deus. Nós vamos ver isso aqui, né? Não precisa nem ler todos esses versículos, né? E depois uma questão aqui interessante aqui que aconteceu lá, a revolta de Coré. E depois esses textos aqui, fazer um pequeno exercício. E aí a gente acaba esse estudo de hoje, né? Então vamos aqui para essa leitura aqui do Números 18, de 8 a 20. Números, capítulo 18. O capítulo 18 ele vai falar do direito que era dos sacerdotes, né? Do que o Senhor estava concedendo para a linhagem de Arão, né? Que é o que a gente vai, a posição do Filho de Deus agora, né? Que está ali recebendo o sustento de Deus, né? Então o Senhor disse a Arão, então ele vai dizer o que Arão tinha direito, o que a descendência de Arão tinha direito, que eram os sacerdotes. Dou-te o que se reserva de tudo o que é separado para mim, dentre todas as coisas consagradas dos israelitas. Dou isso a ti e a teus filhos, em virtude de uma lei perpétua, por causa da unção que recebestes. Então, por causa da unção de sacerdote, o que era destinado a Deus, de tudo o que é, de tudo o que é separado para mim, portanto, as coisas de Deus eram dadas para Arão, né? Todas as coisas de Deus eram dadas para a descendência, para os sacerdotes, né? Dou isso a ti e a teus filhos, em virtude da lei perpétua, por causa da unção. Eis que receberás das coisas santíssimas, que não são queimadas, todas as ofertas, oblações, sacrifícios pelo pecado, sacrifício de reparação, todas as coisas santíssimas serão para ti e teus filhos. Então aí ele começa a enumerar. Então, das coisas santíssimas não queimadas. Depois ele vai falar aqui o que é tomado dentre os dons, dentre toda a oferta agitada dos israelitas, que era um outro tipo de oferta. Dou-te também as primícias que os israelitas oferecerem. Tudo que é votado ao interdito será igualmente todo primogênito, né? Então, várias coisas que era de Deus e que tinha uma parte que era queimada, tinha uma parte que era oferecida, e o que era de Deus então ficava para Arão, né? Mas olha aqui, depois, né, o Senhor disse: não possuirá nada na terra deles, e não terás parte alguma entre eles. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos israelitas. Então veja, se por um lado ele tinha a provisão das coisas que eram de Deus, por outro ele não tinha nada na terra. Não tinha nada. Estava totalmente, isso aí era totalmente despojado, né? E aí depois vai vir a questão dos levitas e também o que os levitas tinham direito e tal, né? Mas aí então essa é a nossa situação aqui. A gente tem tudo o que é de Deus e, portanto,
cada vez mais a gente vai ter que passar a ter Deus como a nossa provisão. Por outro lado, a gente não pode ter nenhum apego às coisas daqui, cada vez mais despojado, cada vez menos dependente. Então, se a gente está dependendo muito das coisas, do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso estudo, da nossa dedicação, se a gente está se empenhando, tendo que se empenhar muito, se a gente está se irritando, se a gente está se preocupando, é porque nós é que estamos na frente da nossa situação. Na frente, nós é que estamos provendo o nosso sustento. Não é Deus que está provendo, né? Se é Deus que está provendo, aí não tem motivo para preocupar, não tem motivo para se irritar, né? Tem motivo só para confiar que Deus vai estar cuidando, né? Desde que a gente, nas coisas pequenas, esteja buscando qual é a vontade de Deus. Então, nas coisas pequenas, nas coisas desse mundo, nas coisas que a gente está fazendo, a gente tem que ir avaliando qual é a vontade de Deus. Se a gente nas coisas pequenas estiver avaliando qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, como Ele quer que a gente faça, a gente está deixando Ele cuidar. Ele vai cuidar e aí a provisão vem dele. Se a gente está cuidando, a gente que vai cuidar. E aí vai depender da gente, né? E aí a gente não está vendendo as nossas coisas, nós estamos guardando as nossas coisas, né? Então, é esse o trabalho. Agora, então, vamos ver aqui números 16, a revolta de Coré, né? E o Coré se revoltou por causa disso aqui, né? Coré ficou com inveja do que o Arão estava recebendo. E aí a gente vai ver o que aconteceu com o Coré. Coré, filho de Izahar, filho de Cate, filho de Levi, então da tribo de Levi, ele era levita. Os levitas já tinham direito a bastante coisa, mas os levitas, filhos de Arão, tinham direito a mais coisa ainda, né? Datã e Abirã, filhos de Eliabe, filho filhos de Ruben, levantaram-se contra Moisés, juntamente com outros 250 israelitas, príncipes da assembleia, membros do conselho e homens notáveis. Dirigiram-se, pois, em grupo a Moisés e Arão, dizendo-lhe: basta, toda a assembleia é santa, todos o são, o Senhor está no meio deles. Por que vos colocais acima da assembleia do Senhor? Então estava questionando essa autoridade. Então questionou a autoridade, né? Mas aparentemente ele queria ter a mesma distinção de santidade, o que, assim, de certa forma a gente poderia entender como algo que ele está buscando as coisas de Deus, né? Mas mais para frente a gente vai entender que não era isso aí que ele estava buscando, não, né? Aparentemente, bom, tudo bem, ele estava questionando a autoridade, mas ele estava também querendo um lugar santo de buscar a santidade. Poderia ser esse um tipo de entendimento, mas a gente vai ver que não era, não. Então, ouvindo isso, Moisés lançou-se com o rosto por terra e disse a Coré e a seus cúmplices: amanhã cedo o Senhor fará conhecer quem é dele e quem é santo, e fará aproximar-se de si aquele que ele escolher. Eis o que tendes a fazer: cada um tome o seu turíbulo, Coré e todos os teus sequazes. Amanhã poreis fogo em vossos turíbulos e queimareis nele o incenso diante do Senhor. Ouvi, ó homem, o homem que o Senhor escolher, esse é santo. Isso já é demais, ó filhos de Levi. Disse mais a Coré: ouvi agora, ó filhos de Levi. Não vos basta que o Deus de Israel vos tenha separado da assembleia e vos tenha trazido para junto de si, para o serviço do tabernáculo do Senhor e para estardes a serviço da assembleia? Então ele está dizendo, vocês já estão num lugar privilegiado, né? Não está bastando isso aí? Faze-te aproximar dele, tu e todos os teus irmãos os levitas,
e ainda disputais o sacerdócio? Então eles estavam querendo, colocando em disputa isso aí, né? Questionando lá a autoridade. E é por isso que vos amotinais contra o Senhor, tu e todo o teu grupo? E quem é Arão para murmurares contra ele? Moisés convocou Datã e Abirã, filhos de Eliabe, mas eles responderam: não iremos. Porventura não te basta ter nos tirado de uma terra? Agora então vai conversar o entendimento de que, além de questionar a autoridade, de qual era o problema do Datã e do Abirã. Porventura não te basta ter nos tirado da terra onde corria leite e mel? Ele está falando aqui, do Egito, de onde o Moisés tirou. Então está dizendo, no Egito corria leite e mel. Tá vendo? Então ele está, lá, ele queria era o Egito lá, voltar para lá. Para nos fazer morrer no deserto, ainda quereis tornar-te nosso Senhor? Na verdade, não nos conduziste a uma terra onde corre leite e mel. Não nos deste herança, nem campos, nem vinha. Pensa que taparás os olhos de toda essa gente? Nós não iremos. Então aqui, o Datã querendo o leite, o mel, os campos e as vinhas. O Egito, querendo as coisas do Egito, né? Mas vai ser mais além. Nós não iremos. Moisés, muito irado, disse ao Senhor: não olheis para a sua oblação. Vós sabeis que nunca recebi deles nem mesmo um asno, e nenhum deles fiz o menor mal. Então aqui é o seguinte, o que o Datã e o Abirã estavam interessados? Era nas coisas do Egito, que é o referente às coisas do mundo, no leite e no mel, e no direito, nas coisas que o Arão tinha direito, estava querendo aquelas coisas lá, ele queria as coisas. Não olheis para ele, queria, por isso que o Moisés fala, eu não recebi nada deles, né? Essas coisas aí que eles estão querendo, eu não recebi nada disso aí deles, né? E aí então vamos ver o que aconteceu, né? Então vamos pular aqui só um pouquinho para não ficar muito longo. Vamos aqui para o 19, vamos ver aqui. Coré tinha reunido perto de si toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. E eis que a glória do Senhor apareceu a toda a assembleia, e o Senhor falou a Moisés e Arão: retirai-vos do meio da assembleia, e eu os consumirei num instante. Eles prostraram-se com o rosto por terra e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, um só homem pecou, e tu te iras contra toda a assembleia? Então, Deus estava dizendo, todo mundo está nessa história aí, de querer buscar as coisas dali, né? E aí o Moisés intercedeu, não, é o Datã e o Abirã, né? Só ele que pecaram, né? E o Senhor respondeu, então manda ao povo, apartai-vos da tenda de Coré, de Datã e de Abirão. Moisés levantou-se seguido dos anciãos, dirigiu-se aonde estavam Datã e Abirão. Afastai-vos, disse ele à assembleia, das tendas desses homens perversos, e não toqueis coisa alguma que lhes pertença. Não pega nada do que está com eles, para que não morrais envolvidos nos seus pecados. Afastando-se o povo de junto das tendas de Coré, Datã e Abirão, saíram esses últimos com suas mulheres e seus filhos e pararam à entrada das suas tendas. Moisés disse então: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras e que nada faço por mim mesmo. Se estes morrerem com morte ordinária dos homens, e se sua sorte for a de todos, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer um novo prodígio, e o solo abrindo a boca os engolir com tudo que lhes pertence, de sorte que desçam vivos à habitação dos mortos, então sabereis que estes homens o desprezaram. Apenas acabou de falar, fendeu-se a terra debaixo dos seus pés, abrindo sua boca, devorou toda a sua família,
todos os bens e todos os homens com Corés desceram vivos à morada dos mortos. Ele tudo o que possuíam cobriu-os a terra e desapareceram na assembleia. Então, aqui que era a história? O Coré, o Arão tinha direito a todas essas coisas. E o Coré e o Datã estavam cobiçando aquelas coisas, querendo as coisas do Egito, querendo as coisas, a carne, as primícias, o que ele interessava era aquilo ali, né? E aí, para ficar claro o que aconteceu, então ele estava buscando as coisas da terra. Então ele morreu engolido pela terra. Foi isso aí que aconteceu, né? Então, esse é um ensinamento para a gente. Então, o que é? O Arão tinha direito àquelas coisas. O Arão tinha direito. O sacerdote tinha direito. Mas não era aquilo que ele podia estar buscando. Que é a mesma coisa que Jesus está falando lá. Você vai buscar o reino. Você vai buscar as coisas do reino. Essas outras coisas vão ser acrescentadas. Você não tem que esquentar a cabeça com isso. Pelo contrário, você tem que se despojar delas. Você tem que vender. Você tem que abrir mão. Esse é o trabalho, né? E agora então a gente vai ver um pouquinho mais como abrir mão dessas coisas aqui. Vamos dar uma aceleradinha porque eu quero ler esses textos todos aqui. Esse do Ageu é interessante, né? Então vamos ver o que tem aqui no Ageu, capítulo 1. Profeta Ageu. Capítulo 1, versículos 3 a 11. Então, a palavra do Senhor foi transmitida ao profeta Ageu. No tempo do reinado de Dario, o povo tinha voltado para Israel, para Jerusalém, estava lá, só que estava tudo meio arrasado por lá, eles tinham voltado do cativeiro. Uma parte, não sei se todos tinham voltado. Então o momento de habitares em casas confortáveis, estando esta casa em ruínas, eis o que declara o Senhor dos Exércitos. Então esta casa aqui é do templo que Deus está falando, né? Estando essa casa em ruínas, então é tempo de vocês estão fazendo primeiro a casa de vocês, estando a casa de Deus, o templo, em ruínas? Essa é a questão. Eis o que declara o Senhor dos Exércitos. Considerais o que fazeis. Então olha para vocês aí. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis e não vos saciais. Bebeis e não chegais a apagar a vossa sede. Vestis, mas não vos aqueceis. E o operário guarda o seu salário em saco roto. Assim fala o Senhor dos Exércitos: refleti no que fazeis, subi a montanha, trazei madeira e reconstruí a minha casa, e ela me será agradável, e nela serei glorificado. Oráculo do Senhor. Aí, vai até o 11. Esperastes uma abundante colheita, e esta foi magra. Dissipei como sulfuro o que queríeis armazenar. Por quê, oráculo do Senhor? Porque a minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vós tem cuidado da sua. Então, enquanto você está buscando as coisas daqui, enquanto você está construindo a sua casa e fazendo as suas coisas, você não está sob a provisão de Deus, você está por sua conta. Por isso o céu negou o seu orvalho e a terra os seus frutos. Sequei a terras e colinas, trigo, mosto e óleo, todo o fruto da terra, homens e animais, tudo o que produz o trabalho de vossas mãos. E aí vai continuar. Vamos pular para o capítulo 2, versículo 3 e 4. Então é isso. Qual que é a recomendação de Deus? Busca, constrói o templo, busca as minhas coisas, busca a mim, né? Haverá alguém entre vós que tenha visto esta casa em seu primeiro esplendor? Falando do templo. E em que estado a vedes agora?
tal como está, não parece ela insignificante aos vossos olhos? Todavia, ó Zorobabel, tem ânimo, diz o Senhor. Coragem, Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Coragem todos vós, habitantes da terra, diz o Senhor. Mãos à obra, eu estou convosco, oráculo do Senhor. Então esse é o estímulo que Deus está dando para a gente, né? Olha, faça o que eu estou dizendo. Busque a mim. Trabalhe nesse sentido, né? Tenha coragem, tenha ânimo, né? Porque é necessário, é o tal do vender, é necessário um trabalho, é necessário a gente se empenhar nisso aí, né? Buscar conhecer a vontade de Deus, colocar em prática. A gente vai falar um pouquinho desse trabalho aqui, ó. Nesses poucos textos que eu peguei bem rápido aqui, tem bastante mais, tá? 11 a 19. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Proponha aos sacerdotes esta questão. Suponhamos que um homem traga na orla de sua veste carne consagrada. Então, algo que ele está com a carne que era oferecida para Deus, né? Se ele tocasse com essa veste o pão, ou o guisado, ou o vinho, ou o óleo, ou qualquer outro alimento, porventura se tornaria santo tal objeto? Não, responderam os sacerdotes. Mas suponhamos, replicou Ageu, que alguém esteja manchado por ter tocado um cadáver. Se ele tocar qualquer dessas coisas, ficará ela impura? Sim, ficará impura, responderam os sacerdotes. Então Ageu retomou a palavra e disse: assim é este povo, assim é esta nação diante de mim, oráculo do Senhor. Assim também é o trabalho de suas mãos. Tudo o que me oferecem está manchado. Prestai toda a atenção, pois, a partir de hoje e para sempre. Antes se começasse a colocar uma pedra no templo do Senhor, que vos acontecia? Um feixe de trigo, do qual se esperava 20 medidas de grãos, não dava mais do que 10. Uma cuba de vinho de 50 medidas não dava mais do que 20. Mandei ferrugem, mangra, saraiva, para destruir o trabalho de vossas mãos. E não vos voltastes para mim. Prestai toda a atenção no que vai acontecer a partir deste dia. A partir do 24º dia do 9º mês, dia em que foram lançadas as pedras de fundamento da casa do Senhor. Prestai toda a atenção. Vede se o grão falta ainda nos celeiros, se a vinha, a figueira, a romanceira e a oliveira continuam improdutivas. Porque a partir deste dia derramarei a minha bênção. É isso aí. Então, é isso. O que então está falando aqui? Olha, se você começar a trabalhar no sentido de construir o templo, aí eu vou estar com você. Aí eu vou andar junto com você. Então, enquanto que você está buscando por suas próprias mãos, por seu próprio empenho, você é que está sendo responsável pelo seu trabalho. A hora que você começar a trabalhar buscando as minhas coisas, aí você vai começar a andar junto com Deus, começar a receber o sustento de Deus, né? Então aqui essa questão aqui também da veste, né? Da coisa impura, né? Aquele que está trabalhando com as próprias, com o próprio esforço, com o próprio empenho, né? A oferta dele fica impura. Tudo que ele está impuro. Então tudo que ele vai tocar não vai ser agradável a Deus. Agora aquele que estiver trabalhando conforme a vontade de Deus, aí esse vai ter a bênção de Deus, né? Que esse processo aqui de purificação
é o que se inverte quando vem Jesus, né? Aquela mulher que estava impura, ao tocar em Jesus, ficou purificada, né? Então, esse processo de que a impureza era o que contaminava, agora, com o cristão, a gente vai realizando a obra de Deus, todo o nosso trabalho vai ser purificado, vai ser da maneira como agrada a Deus, né? Então agora vamos rapidinho aqui olhar esses textos aqui, Tiago 4, de 1 a 10. Agora só passando para ver mais ou menos como que a gente vai ter que... Como que a gente vai... Como que é isso aí que a gente tem que ir avaliando as nossas atitudes no nosso dia a dia, para agradar o Senhor, para vender as coisas daqui, para usar das coisas daqui, para agradar o Senhor, para ser fiel a Deus nas coisas pequenas, para não ficar apegados com as coisas que não são nossas, né? De onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vêm elas das vossas paixões que combatem em vossos membros? Cobiçais e não recebeis, sois invejosos e ciumentos, e não conseguis o que desejais, litigais e fazeis guerra. Não obtendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Aqui, ó, isso aqui é o que o Coré lá fez. O Coré lá estava sendo isso aqui, ó, adúltero. Ele estava amando as coisas do mundo, querendo as coisas do mundo, né? Então, esse é o alerta pra gente também, né? Fica com essas brigas, com contendas, com invejas, com ciúmes, pedindo coisas daqui, querendo as coisas daqui, amando as coisas daqui, né? Que é o Egito, que é o que o Coré estava achando agradável, né? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou imaginais que em vão diz a Escritura, sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós? Deus, porém, dá uma graça mais abundante. Por isso ele diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá sua graça aos humildes. Sede submissos a Deus, resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Então, como é que a gente vai fazer? Lavar as mãos, as nossas atividades vão ser limpas, pecadores, e purificai o vosso coração, as coisas que estão lá dentro do nosso espírito, que a gente gosta, né? Ó, homem de dupla atitude, reconhecei a vossa miséria, afligi-vos e chorais. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará. E aí segue. Então, aí vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de 14 a 18. Então, esse que é o nosso trabalho aí, né? Que a gente não pode estar entrando nessas disputas, não pode estar buscando as coisas daqui. Quem está buscando as coisas daqui são os pagãos. A gente tem que estar nos despojando das coisas daqui, né? Então, em todas as nossas atitudes, a gente tem que estar vigiando se essas coisas que a gente está lendo aqui, se essas coisas que a gente está aprendendo, a gente tem que estar balizando os nossos sentimentos, as nossas vontades por essas coisas, né? Sempre reavaliando. Se a gente está fazendo isso, a gente está fazendo o nosso trabalho da maneira como Deus quer. E a gente está sendo fiel a Deus nas coisas pequenas, né? Não vos prendais ao mesmo jugo com infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Ou que acordo entre o fiel e o infiel? Então pronto, tem um texto desse, que é um exemplo, do que a gente tem que avaliar. Eu estou me prendendo a um jugo
com um infiel, eu estou me prendendo a um jugo que vai me levar a ofender a Deus? Porque se eu tiver, eu estou descumprindo isso aqui. Deus não recomenda, ele diz para não fazer isso, né? Então, determinada coisa eu estou vendo que é um jugo infiel, então eu tenho que me libertar desse jugo, né? Isso é vender. Como é que eu vou me libertar? Agora eu reconheço que eu estou num jugo aqui, que eu estou num trabalho que me faz descumprir a vontade de Deus. Bom, então eu vou ter que vender isso aí. O que é? É ver como eu vou me desvencilhar disso, né? De alguma maneira. Então, e aí eu tenho que estar sempre reavaliando, né? Isso que eu estou fazendo. Então, esta é a prudência. Esta é a prudência. Aí eu vou fazer determinada coisa, mas isso vai ofender a Deus de alguma maneira? Tenho que avaliar o que esse tipo de atitude vai me permitir buscar a Deus ou não vai. Se eu estiver fazendo esse tipo de avaliação, se eu estiver olhando para essas palavras, aí eu estou fazendo o meu trabalho da maneira como Deus quer. Eu estou buscando a Deus nas coisas pequenas, né? Como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos templo do Deus vivo, como o próprio Deus disse. Eu habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E aí vai... não toqueis no que é impuro e vos receberei. Então aí, tocar no que é impuro, aquela questão lá do profeta Ageu, né? A gente tem que começar a se separar dessas coisas que são impuras, ou vigiar, ou ver como não fazê-las, né? E aí a gente vai vendendo, vai se despojando dessas coisas, né? Esse vai ser um processo que a gente vai crescendo com o Espírito Santo, conforme ele for nos dando alerta, se a gente estiver buscando ouvi-lo, né? Então vamos lá, Romanos 13. Mais um exemplo disso aí. Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 8. Então aqui mais regras. Essas regras, então eu não gosto de ficar colocando muitos exemplos bem práticos, porque eu acho que é um processo em que a gente vai aprendendo a avaliar as coisas que a gente está vivendo no nosso dia a dia. Depende da gente estar com esses princípios na cabeça e se policiando e avaliando a nossa situação. São princípios que a gente vai, com a ajuda do Espírito Santo, entendendo como eles se aplicam. Mas aqui eu vou entrar em alguns exemplos bem práticos e bem assim, bem assim interessantes para a gente avaliar até o limite que a gente pode levar essas coisas, né? Cada qual seja submisso às autoridades constituídas. Está mandando falar da questão da autoridade. Porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si condenação. Falando da autoridade, é uma coisa importante e dá para a gente avaliar muita coisa, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Em verdade, as autoridades inspiram temor. Não, porém, a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terás seu louvor, porque é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que ela leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Então, essa questão aí, ter na consciência essas coisas, né? É também por essa questão que pagais imposto, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exercem pontualmente esse ofício. Pagai cada um o que lhe compete, imposto a quem deveis imposto, tributo a quem deveis tributo, temor e respeito a quem deveis temor e respeito. E a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Então é isso. Então,
aqui nesse texto aqui está falando da autoridade, como você deve se comportar com relação à autoridade, né? E a necessidade da gente avaliar-se com relação a isso no nosso dia a dia, né? Se nós estamos de alguma maneira ofendendo a autoridade, né? A questão do imposto e a questão do empréstimo, das dívidas aqui, né? Então está dizendo aqui, ó, ninguém fique devendo coisa alguma. Ele não pode se colocar nesse tipo de situação, né? Se a gente está nesse tipo de situação, tem que se avaliar sobre essas coisas, né? A ninguém fique devendo coisa alguma, né? Então aí a gente pode ir até o limite. Por exemplo, você vai comprar uma coisa a prazo, em várias vezes. Esse é um tipo de dívida, né? Você está assumindo uma dívida aqui? Será que é recomendável isso? Não é? Por isso, esse é um exemplo que eu penso para dar um exemplo drástico, né? É uma coisa que a gente faz no dia a dia, normal. Eu também já comprei várias coisas a prazo, todo mundo compra, né? Mas é uma questão de se avaliar. Aqui tem uma regra que não é para ficar devendo, né? Então, quando eu devo me questionar com relação a isso, né? Porque se a gente vai pelo senso comum, pelo que a gente não está indo pelo que Deus falou, né? Então, essa é uma questão, por exemplo, que eu não vou dizer se pode ou se não pode, né? Obviamente, mas é um exemplo que eu estou dando para servir de exemplo justamente para a gente avaliar as nossas pequenas coisas, né? Se a gente, a hora que vai comprar uma coisa a prazo, está se lembrando de uma regra como essa, é porque a gente está vigiando nas coisas pequenas, né? E aí a gente vai se avaliar, né? E aí a gente vai chegar a uma conclusão, ou buscando aqui orientação do Espírito para todas essas questões, e vamos andando ali, construindo esse templo dentro de nós, certo? Bom, eu vou parar por aqui, que já tudo bem, ficou faltando só um, mas na próxima eu retomo um pouco essa ideia e leio esse último, e aí a gente segue, senão vai atrasar muito. Então, agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar aqui, de compartilhar dos seus ensinamentos, né? Que a gente possa cada dia mais aprender e conhecer a Deus e andar cada vez mais debaixo da sua sombra, debaixo da sua proteção e andando pelo seu caminho, iluminado pela sua luz, para que possamos ver o caminho que vamos seguir, rumo à vida eterna e à comunhão com Deus. Amém.